Então, muito boa tarde a todos. Cumprimento os membros do Executivo Municipal. A doutora Carla Borda, que está a secretariar a reunião e a dar apoio. A Raquel Pinto também, que está a dar apoio à reunião. As senhoras jornalistas. Esta é a reunião número 15 de 2021 da Câmara Municipal de Alpiarça, hoje dia 6 de agosto. Vamos então, eu distribuí, como habitualmente, o movimento de fundos, resumo de tesouraria, referente ao dia de ontem, dia 5 de agosto, com um total de disponibilidades a essa data de 668.999,78 €. Foi dado conhecimento. Antes da ordem do dia, tenho aqui só uma informação que tem a ver com, tal também como tem acontecido nas últimas reuniões, enfim, desde há um ano e qualquer coisa. Tenho aqui o ponto de situação à data de ontem da Covid-19 no Conselho. Da vacinação não trouxe, recebi o último levantamento, a última informação no fim de semana passado, se não estou em erro, sábado ou domingo, portanto, de qualquer forma já estaria desatualizado, mas por acaso esqueci-me de trazer. Mas pronto, no fundo, ao nível da vacinação, as coisas estão a decorrer também normalmente, ao ritmo que ocorria antes, nas outras reuniões em que eu tenho trazido essa informação com alguns números concretos relativamente às pessoas já inoculadas com as 2 doses ou até algumas com apenas uma das doses da vacina. Em relação à Covid-19 no Conselho, à data de ontem tínhamos 9 casos ativos, 328 pessoas recuperadas após infecção, os 6 óbitos que já se registram também há muitos meses, e um total acumulado de 343 casos registados desde o início da pandemia no Concelho de Alpiarça. Portanto, era basicamente esta a informação que tinha e iria então passar ao Executivo Municipal, às senhoras vereadoras, senhores vereadores, a possibilidade então de colocarem as questões que entenderem e fazerem as considerações também que acharem por bem. Façam um favor. Senhora vereadora. Obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos os presentes. Eu tenho aqui só 3 ou 4 questões relativas a assuntos que já aqui temos vindo a tratar. O primeiro tem a ver com o plano de apoio económico que o município aprovou relativamente aos comerciantes e empresários com negócios em Alpiarça durante este período da pandemia e por causa desta questão da pandemia. E já que há algumas reuniões atrás eu tinha pedido os dados referentes ao número de pessoas apoiadas e a quem tinha sido excluído, mas, entretanto, e essa informação foi-me fornecida, entretanto, fui abordada por várias pessoas relativamente a esta questão e constatei que há algumas situações que julgo poderem ser corrigidas, se esse for o entendimento do município, dado que, objetivamente, configuram eu diria não propositadamente, mas objetivamente configuram uma injustiça. Ou seja, eu tive o contacto de vários comerciantes aqui do nosso concelho, pessoas com casas abertas e com negócios aqui, que não reúnem todas as condições que nós estipulámos em termos de regulamento para a atribuição desta ajuda.
E uma das condições, que pelo menos 2 delas não reúnem e que me fizeram chegar, é o facto de terem o seu domicílio fiscal em Alpiarça. Uma vez que o que têm, no caso deles, até são negócios onde o seu contribuinte fiscal é o seu contribuinte fiscal individual e, portanto, é no sítio onde moram que estão registados e que têm o seu domicílio fiscal. Acontece que essas pessoas têm casas comerciais que não funcionaram durante muitos meses no período da pandemia, ou seja, não tiveram a oportunidade nem de vender online, nem de fornecer os seus produtos por outra via e, portanto, tiveram verdadeiras quebras de negócio, o que, em alguns outros casos, bem sei que cumprindo todos os requisitos do regulamento, em alguns outros casos não aconteceu, ou seja, nós estamos a ajudar, e bem, alguns comerciantes que, não obstante terem tido prejuízos porque viram as suas vendas quebrarem durante o período da pandemia, mas a verdade é que puderam fazer algum negócio. E nestes casos em concreto, as pessoas não puderam fazer negócio nenhum, tiveram as suas casas fechadas. E, portanto, não obstante terem o domicílio fiscal fora de Alpiarça, a verdade é que todo o seu negócio é feito em Alpiarça. As pessoas têm uma casa comercial em Alpiarça, servem os alpiarcenses e o Concelho de Alpiarça com a sua atividade comercial. E, portanto, o que eu queria pedir era que, e estou disponível para, naturalmente, estar ao lado e apoiar uma decisão de reavaliação de alguns casos concretos, que julgo que o município terá conhecimento, uma vez que as pessoas foram informadas de que não lhes assistiria esse direito, uma vez que não cumpriam exatamente com um dos requisitos do regulamento. E, portanto, o que eu queria deixar era um pedido para que a Câmara reavaliasse essas situações e ponderasse ou reponderasse a possibilidade de incluir essas pessoas na atribuição dos subsídios, se houver, naturalmente, margem para tal. Eu julgo que é importante não fazer discriminação entre as pessoas, apesar, como digo, de neste caso, se estar a cumprir estritamente o regulamento. E, portanto, eu julgo é que, às vezes, nós fazemos leis e depois temos que as alterar quando elas não vão, digamos, que não resolvem a situação das pessoas. E, portanto, eu deixava aqui esse pedido e estou disponível para votar ao lado de uma alteração que possa ajudar algumas destas pessoas que têm aqui, algumas delas há muitos anos os seus negócios e que foram verdadeiramente afetadas pela pandemia em termos da sua atividade. Depois, queria perguntar qual é o ponto de situação das obras na escola básica aqui na Avenida Carlos Relvas. Vejo que as obras ainda continuam, mas gostava de saber qual é que é o ponto de situação, qual é que é o estado das obras e quando é que está prevista a sua conclusão. Depois, relativamente às obras na escola EB23, na escola sede, nós, resolvida a situação relativa ao concurso, da qual eu também queria fazer uma questão, porque eu aqui há uma ou duas reuniões atrás perguntei se a Câmara conhecia alguma decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal relativamente a esta questão, e na altura foi-me transmitido que não. Eu, entretanto, tive conhecimento de que tinha sido emitida sentença relativamente a esta questão em concreto, e que designadamente condena a Câmara em custas. Portanto, gostava de saber se a Câmara já tem conhecimento disso e qual é que é a interpretação que faz dessa sentença. E queria saber, eu penso, pelo menos pelo que me é dado conhecer, as obras na escola secundária, portanto na escola sede ainda não tiveram início. Queria saber se houve algum contratempo ou alguma dificuldade ou se não estava previsto que já tivessem tido início e, portanto, se esse início foi diferido no tempo para alguma outra altura. E depois, finalmente, queria perguntar, nós na última reunião, se a memória não me falha,
foi retirado, aliás, consta até da ata que nós temos para aprovar, foi retirado um ponto da ordem de trabalhos que dizia respeito à aprovação da minuta do empréstimo de 319 mil e qualquer coisa euros. Eu queria perguntar se, como agora não vi na ordem de trabalhos a minuta para aprovar, queria perguntar se há alguma questão com o empréstimo, ou se entretanto, porque às vezes há alterações que já tem havido, alterações que vêm do banco ou que têm que ir ao banco, etc. Portanto, queria só saber qual era o ponto de situação, porque estranhei a minuta do contrato não vir para aprovação. E era só da minha parte. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Mais questões? Não há mais questões. Muito bem, então, procurando responder às questões que foram colocadas, eu penso que praticamente todas elas têm a ver com os pelouros e com a área de intervenção do Sr. Vereador João Pedro Raiolos. Portanto, eu iria passar ao Sr. Vereador relativamente a esta questão do programa de apoio à atividade económica no Concelho, portanto, e eventualmente algum desajuste relativamente às situações concretas que possam merecer uma nova análise, uma reavaliação, portanto, por parte do município. Já agora dizer também que, portanto, enfim, ficar claro para toda a gente, não é, que o regulamento foi objeto aqui da discussão, não é? Portanto, e houve aqui uma concordância geral relativamente aos termos, e esta questão do domicílio fiscal também foi abordada e foi consensualizada. Aliás, eu tenho a ideia que foram até os Sr. Vereador de São Sanfona, o Sr. Vereador António Moreira, que também defenderam esta ideia, não é, de limitar ao... Não foi ao contrário, Sr. Presidente, peço desculpa. Nós defendemos foi a ideia de que as pessoas, que não bastava que tivessem aqui o domicílio fiscal, o que tinham que ter mesmo era aqui... A atividade, claro, reforça a ideia. A ideia era... Eu, na altura, levantei a questão porque... Pois, que havia situações também, eventualmente, por contrário destas que... Exatamente o contrário. Claro, isso ficou claro e ficou... portanto, e foi consensualizado. Eventualmente pode haver situações destas e talvez eu não tinha ainda conhecimento, mas não sei se o vereador tem conhecimento de alguma situação, e eu sou também o primeiro a achar que era muito importante, não é, que nós também a este nível pudéssemos apoiar a atividade no conceito, não é? Enfim, com o devido enquadramento, também não sei em termos jurídicos, isto importa, claro, que os serviços jurídicos da Câmara também avaliem esta possibilidade e também, dizia eu, sou dos primeiros a achar que faria todo o sentido. Depois, a questão das obras na EB1JI na Alpiarça e das obras da escola secundária, em relação também a este ponto do empréstimo que esteve presente e depois foi retirada para alguma correção de minuta, se não estou em erro. Sr. Vereador. Muito boa tarde a todos. Portanto, tentando responder aqui às questões colocadas, realmente o Sr. Presidente já disse que no plano de apoio à economia local, portanto, o regulamento foi submetido à aprovação e foi consensualizado por todos as condições que estavam disponíveis para os comerciantes e, portanto, para os agentes económicos, e uma das condições, naturalmente, seria o domicílio fiscal em Alpiarça, e ao qual foi acrescentado, sob proposta da Sra. Vereadora Sónia Sanfona, também que tivessem atividade em Alpiarça, e, portanto, e foi aprovado por unanimidade todas estas regras definidas, e todas estas regras, e, portanto, que foram assim definidas. Portanto, naturalmente que algumas das pessoas que foram escolhidas, não foram muitas, que têm
atividade em Alpiarça, mas cuja residência, portanto, é fora do concelho, manifestaram esse desagravo por serem excluídos, portanto, mas é natural que tenham um enquadramento, como este tipo de programas têm, de apoiar aqueles que ao fim e ao cabo também não desenvolvem só a sua atividade, mas também têm aqui o seu domicílio fiscal, no sentido de depois também os seus rendimentos pessoais sejam tributados em Alpiarça. Mas será uma situação que teremos que avaliar, quer em termos jurídicos, quer também em termos orçamentais, que eu penso que se poderá ultrapassar e caso depois se consiga esse consenso entre todos nós, que possamos submeter, portanto, aqui alguma exceção, ou os casos propriamente definidos em relação ao próprio concurso, até porque depois há outras situações que podem ou não surgir de pessoas que poderão não ter concorrido porque que não se enquadravam nas condições que estavam definidas. E isto cria, ao fim e ao cabo, alguma injustiça, no sentido de, se fosse dessa forma, teriam concorrido e, portanto, isso penso que não poderá ser visto apenas e só em relação aos casos concretos, mas terá que ser visto de uma forma mais abrangente e com certeza que todos os argumentos são válidos, mas também temos que avaliar a situação como um todo. Em relação às obras da Escola Básica do primeiro ciclo de Alpiarça, elas estão a decorrer a bom ritmo, tanto de uma forma que nós tínhamos previsto e sem atrasos até agora, até porque às vezes estas situações poderão surgir alguns atrasos, porque normalmente até os empreiteiros depois dependem também de alguns subempreiteiros para algumas áreas específicas, mas até agora tem decorrido dentro do que estava previsto. Nós iremos ter garantidamente o Jardim de Infância pronto para o início do ano letivo. O edifício do primeiro ciclo, estamos a garantir que pelo menos a parte de cima irá ficar pronta, e se houver algum atraso, esperemos que não, na parte de baixo já temos previsto a instalação de contentores que irão assegurar de uma forma temporária, portanto, um eventual atraso na entrada na escola, e portanto isso está devidamente enquadrado e previsto, no sentido de não haver qualquer tipo de perturbação em relação ao início do ano letivo. A situação também que já tivemos a oportunidade de comunicar à própria Associação de Pais Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas José Relvas, numa reunião que tivemos a oportunidade de ter, portanto, na sequência da apresentação dos novos órgãos sociais da Associação, e que foi transmitido também essa situação aos pais, no sentido de tranquilizar aqui o início do ano letivo, que temos também todo o interesse e temos todo o empenho para que comece de uma forma extremamente ou totalmente normal. As obras da Escola Básica de Segundo e Terceiro Ciclo, portanto, da Escola Sede, nós já assinámos o contrato, já enviámos o contrato para o Tribunal de Contas, portanto, e tencionamos iniciar a obra logo que venha o visto do Tribunal de Contas. Agora estamos em fase de, juntamente com o empreiteiro e com a escola, de preparar esse início dos trabalhos, no sentido de logo que seja possível, pensamos que até final deste mês, ou meados de setembro, a não ser que o Tribunal de Contas nos coloque aqui um conjunto de questões que poderão demorar mais tempo a não responder, estar em condições de iniciar as obras. Mas, portanto, agora está a decorrer de uma forma perfeitamente normal. Em relação à minuta de empréstimo, portanto, ela realmente foi retirada na primeira reunião de julho, entretanto, veio para ratificação na última reunião, por despacho do Sr. Presidente, veio a ratificação do despacho do Sr. Presidente, que logo no início da semana seguinte à reunião do início de julho, portanto, agora não sei presente a data, mas que esta minuta de empréstimo já foi aprovada por nós na reunião de Câmara
a ratificação do despacho do Presidente da última reunião. Disso. Muito bem. Então, não sei se querem usar mais um bocadinho. Então, hoje certamente será uma reunião rápida, porque não temos muitos pontos, pelo contrário, temos bastante poucos pontos também. Estamos a falar do mês de agosto, e fizemos a reunião mais até porque tínhamos o fórum garantido e talvez noutros momentos do mês de agosto não possamos dizer o mesmo. Então, iríamos para o ponto 1, que trata exatamente da minuta, a proposta de ato, aliás, da penúltima reunião de Câmara, dia 9 de julho de 2021. Portanto, nesta reunião estivemos todos, à exceção do vereador António Moreira, e punha à vossa consideração eventuais propostas de alteração, sugestões de ação, etc. Façam a favor. Não há nenhuma proposta, eu também não tenho, e vou então pô-la à votação, exatamente como foi presente em alguns membros do Executivo. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade esta ata da reunião de 9 de julho. Passamos para o ponto 2, tem a ver com a ratificação de um despacho do vereador João Pedro Arraiolos relativamente à aceitação de donativos em géneros, neste caso da empresa Monlis. Sr. Vereador. Portanto, esta proposta tem a ver com uma situação que já surgiu várias vezes na reunião de Câmara, que tem a ver no âmbito do apoio à rede social em géneros por parte da empresa Monlis. Portanto, de haver a necessidade também de quantificar e de passar um recibo em relação a esse mesmo apoio, e é a competência do órgão Câmara Municipal autorizar a aceitação de donativos. Daí esta ratificação de um despacho meu já de aceitação desses donativos no valor de 73,37 €, que vem aqui para ratificação. Isso. Muito obrigado. Então, ponho à vossa consideração. Não há voto, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade a ratificar este despacho de aceitação dos bens. Depois temos então uma proposta de prorrogação da isenção do pagamento de rendas. Trata-se então de manter, enfim, se for essa a intenção do município, da Câmara neste caso, manter a isenção que já temos vindo a aprovar desde março, se não estou em erro, abril de 2020, isenção, neste caso, do pagamento das rendas mensais das habitações de propriedade do município situadas no concelho de Alpiarça, a prorrogação da isenção das rendas mensais dos espaços comerciais de propriedade do município no concelho, a isenção do pagamento de rendas mensais dos espaços concessionados, também no concelho, e, portanto, como há aqui um hiato de uns dias relativamente à produção de efeitos entre o final da última prorrogação que aprovámos aqui e a data de hoje, a ideia é que estas isenções tenham este efeito retroativo ao dia 1 de agosto de 2021 e, portanto, se prolonguem por mais um período de 90 dias. Portanto, punha à vossa consideração também. Posso fazer uma pergunta, Sr. Presidente? Obrigada. Eu só queria perguntar o seguinte: a proposta prevê
de facto, esta retroatividade da entrada da sua aplicação e depois que vigore por um período de 90 dias. Eu queria só perguntar, das outras vezes, o período era 90 dias ou era 60? A última foi 90. Sim. Era 90 na mesma? Foi 90. Não, o último, Até a última, até maio deste ano, era 60. Em maio nós já Já vamos por para 90. 90. Portanto, foi maio, junho e julho. Exato. Era só Agora isso. este será agosto, setembro, outubro. Era só isso que queria saber. Muito bem, mais alguma questão? Não? Então, ponho à votação esta prorrogação da isenção do pagamento das rendas, portanto, nos termos em que surge na proposta. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Portanto, e tal como tinha referido, temos aqui uma hora de trabalhos muito reduzida, também em resultado da época em que estamos. Agora também há aqui questões relacionadas com o período de férias, né, de alguns membros do Executivo. Depois terá que se acertar a segunda reunião do mês de agosto, não é? É difícil, depois tem que se ver as agendas para não haver aqui questões de problemas Se fosse no normal do calendário, seria de hoje a 2 semanas. 23. 23, Exato. não é? Mas depois de... Pronto, exatamente. 27. Não, 27. 27. Não, 20. 20. É 15 dias. Próxima 15 sexta. dias, Eu- 15, 16 É dias. 20, é 20. É 20, pronto. Mas se calhar. Não, Se calhar mais para o fim do mês. De informarem com alguma antecedência para poder Eu organizar depois a minha vida profissional. Não é mais nada. Muito bem, então chegamos ao fim da ordem de trabalhos.